somos parentes, primos aí de segundo e terceiro grau. As nossas famílias aí têm relações, então estou muito feliz de estar aqui mediando, né? Mas é uma conversa, é um bate-papo, né? É um pré-evento do Ceará RH Virtual 2021, na sua segunda edição em modo virtual, mas tendo aí já outras edições presenciais aqui em Fortaleza. A gente vai falar um pouquinho sobre recrutar, selecionar, desenvolver e conviver com pessoas, né? E aí, quero aí apresentar a Dárcia Brêndula, o Enio Alencar, o Eric Moura, a Rafaela Esmeraldo e a Sayonara Duarte, que compõe a diretoria do núcleo de toda a região aí do Cariri. A nossa querida, amada, admirada e amiga Jéssica, também representando a BRH, ela que está aí juntamente com os voluntários e demais diretores que compõem a diretoria da BRH, está aí produzindo o Ceará RH. E a você, acadêmico, profissional, pesquisador, de gestão de pessoas, seja muito bem-vindo para esse momento que foi pensado para que a gente possa aí compartilhar ideias, pensamentos e ações que são voltadas para esses temas. E antes de mais nada, quero aqui apresentar a vocês os parceiros de gestão, a MRH, Gestão de Pessoas e Serviços, uma instituição que fica aqui em Fortaleza, mas que atende a vários estados, né, do Brasil, na questão de educação, mão de obra, programas, a própria faculdade, cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, uma das parceiras da ABRH Ceará. Então, eles, juntamente com a Facine, que também é parceiro, né? A Facine é a instituição de ensino superior da MRH, com seus cursos, workshops e formações. O parceiro de gestão Ouro, que é o NUB, que é o núcleo de gestão de estágios e aprendizes dentro das organizações. E eu vou passar aqui para vocês um videozinho que fala um pouco mais sobre os serviços da NUB. Precisando montar um time de sucesso? O NUB possui os melhores estagiários e aprendizes. São mais de 6 milhões de currículos cadastrados para você receber o perfil certo para a sua vaga. O NUB já está, desde 1998, prestando serviços com excelência no mercado de estágios. Já inserimos mais de 950 mil jovens no mercado e temos mais de 12 mil empresas clientes. Com atendimento personalizado e uma moderna gestão de contratos, os profissionais do NUB te ajudarão a contratar e gerir todos os seus estagiários e aprendizes. Tenha facilidade de agendar entrevistas com hora marcada, usar videoentrevistas e até mesmo assinar seus contratos digitalmente. São mais de 18 mil instituições de ensino conveniadas. Conte com toda a experiência da maior empresa privada de estágios do Brasil. NUB, estagiários e aprendizes. Precisando montar um... E parceiro de gestão também a Microsoft, né? Estamos aqui utilizando o Teams, uma das ferramentas do Microsoft, que também apoia a ABRH Brasil e a ABRH Ceará. Aqui alguns dos benefícios exclusivos para os associados, né? A gente tem o network, a rede de profissionais, pesquisadores e estudantes da área de gestão de pessoas, acesso à ABRH Digital, que são ferramentas que você pode utilizar na implementação de RH, na gestão de pessoas, cultura, clima, recrutamento e seleção, participação gratuita de eventos, né? A gente tem aí uma grade de diversos eventos que acontecem ao longo do ano e que a ABRH ela patrocina, trazendo profissionais, trazendo momentos como esse de conversa e descontos em eventos que acontecem da ABRH e da ABRH Brasil. Congresso, né, o Ceará RH Virtual 2021, o mundo diverso, metamorfose humana, o segundo online, né, ano passado, e esse ano, devido à atual situação, a pandemia, nós estamos realizando ele na modalidade online. Será dias 19 e 20 de outubro, e vamos ao nosso bate-papo aqui, suspender a nossa apresentação, e gostaria de convidar a Dárcia, a Sayonara, para se apresentarem,
né? Falarem aí, dar um oi para a galera e depois a gente já começar nossas primeiras conversas da noite. Por Oi, ordem pessoal. alfabética. Boa É noite. por ordem alfabética. Muito bem. Eu já sabia que ela ia dizer isso. Por ordem alfabética começa a data. Então eu já me antecipei, né? A situação. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a esse evento e é uma honra poder compartilhar conhecimento, que na realidade é como o Isaac disse, né? Aqui é uma troca de conhecimentos, é um bate-papo, então fiquem à vontade para participar. Com certeza nós também vamos aprender muito com todos que estão aqui nessa sala, nessa noite. Então, meu nome é Adácia, como o Isaac disse, eu estou na área de gestão de pessoas. Agora, em novembro, dia 21 de novembro, vai fazer exatamente 10 anos. 10 anos que eu comecei lá atrás como estagiária. Eu tenho uma formação inicial em História pela URCA. E, ao mesmo tempo, quando eu estava concluindo História, eu entrei em Gestão de Pessoas pela Unileão. E fiquei fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite. Uma guerreira, eu. E estudando de madrugada, não dormia, mas deu certo. Graças a Deus, concluí ambas. E, posteriormente, fiz um MBA em gestão empresarial para ter essa visão holística da parte empresarial mesmo, com ênfase em liderança. Pelo Instituto São Camilo, foram 2 anos. Depois eu fiz uma outra especialização em docência do ensino superior pela necessidade, porque eu estava lecionando também. E fiz outras formações, né, de qualificações. Sou analista comportamental pela Solids. Fiz formação em White Belt, mais voltada para essa questão de análise. Tenho formação pelo Instituto Meta como Essencial Coach, e outras qualificações que a gente vai estudando, né? Fiz agora Escola de Consultores com a Gomes de Matos, Executive Mentor com a Gomes de Matos, que eu sou fã deles. E a gente tem que sempre estar estudando, né? Sempre estar procurando mais conhecimento, sempre estar procurando o que é mais atual e novo no mercado. Então, de forma resumida, essas são minhas trajetórias de estudos e ainda estou estudando. Comecei minha vida na gestão de pessoas numa distribuidora Ambev, aqui no Cariri, lá em 2011, como estagiária. Depois eu fui efetivada como analista de RH e depois eu passei a ser gerente de gestão, onde fiquei 6 anos no cargo. Saí dessa empresa, dessa distribuidora Ambev, fui para o SESI Senai, aí fiquei um tempo no SESI Senai, depois fui para o Grupo São Geraldo e saí recentemente, 30 e poucos dias do Grupo São Geraldo, pedi para sair, porque eu e Sayonara temos uma consultoria, que é Planize Consultoria, que foca em gestão de pessoas estratégicas e gestão de processos, e nós não estávamos mais dormindo, literalmente. Conciliando CLT e consultoria, a gente estava ficando doido, graças a Deus, e agora estamos com foco total na consultoria, está dando super certo, porque Jesus tem nos abençoado muito, e só temos a agradecer, e hoje vamos compartilhar um pouquinho do que sabemos com vocês. Sayonara. Isso mesmo. Oficialmente, boa noite, né, pessoal? Quem chegou aqui primeiro já viu tanto que a gente já conversou, eu e os meninos estávamos em outra sala, maior papo, e estavam errados, mas já chegamos aqui também nessa nova sala, também movimentando essa galera. Prazer, né? Sejam todos bem-vindos também. Meu nome é Sayonara, como eu falei. Também tenho aí 7 anos de carreira na área de gestão de pessoas. Somente trabalhei com isso até hoje, né? Tenho formação em gestão de recursos humanos, tenho pós-graduação em psicologia organizacional, também tenho formação em PNL, né? Que é Practitioner em PNL. Como a Dácia falou, tantas outras aí, como ela fala, análise comportamental, a consultoria também, né? A escola de consultores, o mentoring também. Passei 7 anos nessa mesma distribuidora Ambev,
que ela também trabalhou, a Dácia. Entrei lá como jovem aprendiz e fiz carreira lá, saí como gerente de recursos humanos. Então, fui aprendiz, fui assistente de departamento pessoal, fui analista de recursos humanos e, por último, estava à frente do setor como gerente de gestão. E como a Dácia falou, também estou há 30 e poucos dias, sem ser mais CLT, né? Oficialmente empresárias do ramo da consultoria de gestão de pessoas, porque realmente não deu mais para conciliar o emprego com a família, com os filhos e com a vida de empresária. Como ela falou, graças a Deus, está dando muito certo. Não imaginar, a gente não tinha noção de como a nossa empresa ia entrar no mercado e já estávamos sendo vistas. Hoje, no início, na primeira semana, a gente que estava atrás das empresas, hoje as empresas que já estão atrás da gente em pouco período de tempo, aí não tem nem 40 dias, né? Isso para a gente foi muito feliz. Então, esse momento aqui com vocês é realmente compartilhar nosso conhecimento. Não sabemos de tudo, né? Como a Dácia falou, é uma troca mesmo, e adoramos esses momentos de coração. Vamos, essa semana mesmo a gente teve vários encontros, principalmente também com alunos, então somos bem abertas. Então, o que vocês precisarem, sempre vamos estar à disposição de todos vocês, todos nós da BRH como um todo, né? Não só eu e ela como planismo, mas como a BRH, temos esse dever e esse foco de estar sempre presentes e próximo de todos vocês. Então, eu desejo que seja uma noite maravilhosa para todos nós e de que compartilhar muito conhecimento. E eu falo demais, se vocês não parar, eu faço a noite todinha aqui falando. Relaxa, a gente está em casa, né? Então, quando a gente está em casa, a gente que é cearense tem aquele costume de levar para a sala, para a cozinha, ferver aquele cafezinho, uma tapioca, cuscuz, né? Então, a gente que gosta de falar, a gente acaba, né, conversando. E aí, né, vocês que têm essa experiência com essa distribuidora, acredito eu, muito time de PDV, muito time de ponta, né, para toda a região, inclusive, né, até porque acredito eu que aí não deveria ser fabril, e sim muito mais a distribuição, venda, logística. Então, vocês com certeza deveriam ter um desafio muito grande no recrutamento e seleção de pessoas. E que deve ser também um grande calo, vamos dizer assim, uma grande dor de muitos RHs. E para você que está aí, acadêmico, estudante ou profissional que passa por isso, e que vai passar por isso, né, enquanto se formar e for profissional, meninas, compartilhe um pouquinho para a gente que ferramentas vocês indicam ou que vocês usam ou usavam, né, e que estão usando agora, né, enquanto consultoras, né, para recrutamento e seleção. Bom, Isaac, quer dizer, quer ir por ordem alfabética, Dácia? Fiquem à vontade, uma de cada vez, por favor. Não precisa brigar, mas a gente tem uma horinha para poder conversar aqui ainda, né? Então tá, então vamos falar sobre ferramentas. Ferramentas existem várias, né? Todo mundo, a gente sabe que tem aí o mercado aí está muito extenso em relação a ferramentas que podem sim nos auxiliar nos recrutamentos e seleções. Não vou dizer a vocês que é fácil, mesmo com essas ferramentas, então vai mesmo de uma longa experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, com o número de pessoas que a gente vai se relacionando. Então, quem vai chegando no mercado, pegar uma seleção de primeira e já ver que, ai, meu Deus, tem gente que se frustra muito, né? Nas primeiras seleções, meu Deus, não deu certo. É assim mesmo, é muito difícil. E mesmo com algumas ferramentas para nos auxiliar, para diminuir essa carga da dificuldade, mas mesmo assim ainda existe. Hoje na consultoria, a gente usa uma ferramenta que é de suma importância. Acredito que hoje as grandes empresas já costumam usar, né? Que é o DIS, que a gente usa um sistema Solid, né? O Profile da Solids, que o DIS, ele já nos auxilia bastante, né, Dácia? Nas nossas seleções, mas também sabemos que, para compartilhar um pouco com vocês, existem empresas que também não têm essa questão de sistemas que vão usar, que possa comprar esses profiles, que não é barato. A gente se esforçou bastante para conseguir já iniciar a consultoria já com esse tipo de sistema que faça com que o candidato possa acessar, né, esse profile e faça esse formulário, é tipo um teste, né? Que eu costumo dizer que ele tem tipo uma bola de cristal. Quando eu vi meu Deus,
descreveu Sayonara todinha. Eu me assustei com o teste. Então, não é todas as empresas que conseguem, né, utilizar um sistema como esse. E existem alguns testes gratuitos também que dão um suporte legal, não tão completo como esse que a gente usa, né, o Disque da Solids, mas tem alguns links que depois, quem quiser, pode conversar com a gente aí no direct do Instagram, no nosso WhatsApp, que tem nosso número, a gente também consegue compartilhar, que também dá um suporte bem legal em relação à personalidade, comportamentos, tudo isso a gente consegue visualizar dentro dessas ferramentas. E aí, Adassa, você traz o assessment, né, como uma ferramenta de avaliar o perfil comportamental do candidato. Né? E você tem diversas, né? Você vai ter diversos fornecedores de assessment, como também de diversas metodologias. Né? Você tem o DISC, né? Você citou aí o fornecedor da Solids, mas você tem outros como Enneagrama, Psicologia Positiva, que cada uma das ferramentas, elas acabam trazendo esse espelho. Né? E aí, falando um pouquinho com a Sayonara, sai, né? Super íntimo já, né? Como você vê ou como você avalia qual seria o maior diferencial competitivo no momento de um processo seletivo? O que é que faz você escolher o candidato B entre o A e o C? Ei, deixa eu só lembrar uma coisa, viu, Isaac? Eu e a Dácia, nós somos bem parecidas, viu? Você às vezes pode se confundir, mas quem estava falando era eu, não era a Dácia, viu? Ah, me perdoe. Quando dá a voz do sotaque, eu tô aqui. Onde a gente chega, o povo diz, vocês são irmãs gêmeas? Aí eu digo, é do mesmo pai, não da mesma mãe. Obrigado, Sai. A Dárcia. Pronto, Isaac, valeu. E eu fiquei achando ainda que a pergunta era para a Sayonara, viu? Aí eu fiquei sem entender, mas deu certo. Como você disse, né, Isaac, a gente são vários tipos de assessment, né? A GUP tem um modelo delas e com várias metodologias, tipo a que a gente usa, a Solids, ela tem o DISC que usa como base e várias outras metodologias também dentro do assessment. Então, além dessa ferramenta tão boa como a Sayonara referenciou, nós utilizamos também outras ferramentas, né? Como entrevista em grupo, utilizamos também testes técnicos que eu acredito que são de suma importância, principalmente quando o cargo requer mais técnico, um exemplo, um eletricista, um mecânico, que a gente tem que obrigatoriamente montar um cenário ali, construir todo um cenário e pedir que venha uma pessoa com conhecimento prático, né? Tipo, a gente está selecionando um eletricista, então nós vamos chamar o nosso eletricista master, pede para ele montar todo o cenário lá, que eu não sei o nome direito, mas eles criam lá um negócio gigante, né? E o candidato vai, faz a montagem lá que eles pedem, e eles fazem toda a avaliação. E várias outras ferramentas, outras metodologias e processos que fazem com que a gente analise essa performance, esse diferencial do candidato. Gente, eu acredito que a seleção online hoje é muito utilizada, mas para mim, não sei para vocês, não existe melhor do que o olho no olho, do que olhar para o candidato, conversar com ele, até eles, você percebe, eles mesmos ficam mais à vontade, né? Eles mesmos sentem que tem mais liberdade, então para mim não substitui. Eu sei que nós estamos, inclusive, fazendo muitas seleções online. O Sayonara hoje foi nossa primeira seleção presencial, até porque o escritório foi concluído ontem, mas eu acredito que não substitui. Então, a seleção online, hoje a gente vê que também estão fazendo dinâmicas em grupo, né? Podemos fazer na seleção online, e entre tantas outras metodologias ferramentais que nós temos. Aí, Isaac, tu fez uma pergunta bem específica que eu gostaria que tu repetisse, por favor. Sobre o que para você é de diferencial de um candidato para o outro, né? Porque a gente tem os assessments que servem para a gente como base, né? Para a gente poder definir ou decidir, né, quem vai ser o contratado. Mas para você, né, qual seria o diferencial, né?
Acredito que para nós de gestão de pessoas, o primeiro grande diferencial é o candidato que faz o diferencial, né? Eu trago até um exemplo que eu sou muito dos exemplos. Para mim, exemplos arrastam e ensinam de forma mais prática. Eu conversando com uma pessoa da área, colega nosso da área, que faz seleção aqui da região, e falando sobre uma seleção específica que essa pessoa estava fazendo, né, para professor, e perguntando sobre a conduta específica de um candidato nessa seleção. Foram diversos professores que ela selecionou. E eu sei que essa candidata, ela foi ministrar aula prática com uma blusa de super-herói e foi totalmente autêntica, porque ela é professora do Estado, há muitos anos que ela ensina para jovens. Então, ela foi do jeito dela. Ela dá aula realmente com blusa de super-herói. As aulas dela que ela monta são bem... Ela contextualiza, que ela é da área de história, então ela contextualiza os personagens do tempo com super-heróis de hoje, com séries que os estudantes assistem, né? Então, eu perguntei a essa minha colega como foi que essa pessoa saiu na seleção, por essa autenticidade dela. Ela disse, Adácia, a melhor candidata de todas. Todos os candidatos fizeram as mesmas coisas. Praticamente é como se eles fizessem um Ctrl-C, Ctrl-V. Ela não. Ela mostra a autenticidade dela, ela foi transparente, ela falou o que realmente tinha que falar. Então, assim, ela ficou em primeiro lugar de todo mundo. Primeiro que ela é gênia, né? Ela é muito inteligente, né? Porque minha amiga não é essa candidata, mas ela é muito inteligente. E segundo, porque ela foi autêntica. Então, eu acredito que isso é o diferencial de um candidato hoje. Fazer o diferente, não copiar o que todos já fazem. Falar a verdade, porque todos nós aqui que fazemos seleção, com certeza sofremos com isso, né? Candidato que mente muito. Então, eu sei que pode... Mas que coisa básica, né? É um básico mesmo, mas é um básico que todos nós aqui sofremos. Candidato que mente. Por isso que a entrevista por competência ela é tão importante, porque a gente acaba pegando situações que o candidato se contradiz assim de forma grotesca, né? Ele não quer falar. Não, rapidinho, só uma colocação, Adácia. Sua fala foi perfeita. A quebra de estereótipos, a quebra de julgamentos, a quebra de não permitir que as pessoas sejam quem são. A gente tem que começar a quebrar isso num processo seletivo e não julgar pela roupa, pela barba, pelo estilo de cabelo, pela cor. Eu acho que todo mundo se encaixa, se enquadra, certo? E parabéns aí por esse exemplo. Isaac está sem microfone. Tá no mudo. Não estamos ouvindo. Sai, você gostaria de complementar sobre o que a Dácia falou em relação a um diferencial de um candidato? Olha, eu amo essa parte assim de diferencial em si. Porque, como o Enio falou, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu diferencial. O que vai definir se aquela pessoa vai ser selecionada ou não é se ela está adequada à cultura da empresa. Então, como a gente teve hoje essa seleção, nossa primeira seleção oficial no nosso escritório, o escritório não está pronto, mas por já estar mais de um ano fazendo seleções só online. Eu amo, como a Dácia falou também, estar no corpo a corpo, no olho a olho, presente. Então, improvisamos uma seleção hoje presencial justamente para ter esse contato com as pessoas. E é o que a gente deixou bem claro hoje no fim da seleção. A seleção aqui tem muitas pessoas, só vai ficar uma. Mas essa que vai ficar é porque ela realmente precisa estar dentro da cultura da empresa. Mas todas vocês são importantes, todas vocês se enquadram em algum perfil que tenho certeza de alguma seleção que a gente vai realizar, e também temos outros que vamos realizar. Então, eu acredito que o diferencial, a gente consegue selecionar aquela pessoa pela cultura da empresa. Essas ferramentas que a gente usa, elas já nos auxiliam para isso. Então, a Dácia, que gosta muito de usar o Tangram, né? Às vezes o terno, o Tangram. Então, as ferramentas que a gente utiliza hoje nesses recrutamentos é justamente para identificar se aquele candidato vai ter a cultura da empresa. Então, assim, é bem amplo essa sua pergunta quando a gente fala de diferencial entre candidatos, porque cada um vai ter o seu jeito e cada um vai se comportar dentro daquele perfil de cada empresa. Então,
na hora de escolher, de selecionar mesmo aquele candidato, o diferencial dele vai ser aquele que é muito parecido com a cultura da empresa que a gente vai estar à frente para selecionar. Eu acredito muito nisso. A Cícera levantou a mão. Cícera, gostaria de falar? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa noite a todos. E é muito importante porque cada empresa tem uma cultura e cada região tem também uma cultura. Então, não devemos julgar pela aparência, muitas vezes, que a maioria das vezes é o jeito da pessoa, né? Então, é importante. Isso mesmo, isso mesmo. A Sai e a Dácia trouxeram alguns elementos muito importantes nesse processo, né? Assessment, onde você pode ter aí uma leitura, né, através dessas ferramentas científicas, seja do fornecedor, seja com a metodologia. Falaram sobre a questão da entrevista por competência, onde você faz perguntas, onde coloca o candidato em situações e você consegue tirar ali previsões, né, do que ele já passou e do que já aconteceu. Também falou um pouco sobre o uso de dinâmica ou de jogos ou de atividades para que justamente você possa ver ali naquele momento do processo como que o candidato se comporta, né? E ali a gente, enquanto está fazendo essa análise do perfil comportamental, vai fazendo as observações, né? Aquele que tem mais perfil de ser líder, aquele que tem ali, media conflito, que tem raciocínio rápido e lógico. Então, você tem esses elementos que auxiliam a gente, enquanto profissional que está avaliando um possível candidato, a fazer esse match, né, das competências que eu quero, tanto de comportamento técnico, hard e soft skill, com o indivíduo. Né? E eu faço essa análise para que aquela posição seja preenchida da melhor forma com o candidato. Né? E aí, meninas, que dicas vocês dão, né, para quem vai se candidatar para vagas de emprego, para como se comportar, né, durante o processo seletivo, seja durante a entrevista comportamental, durante o responder um assessment, ou participar de dinâmica de jogo, ou de alguma atividade? Vai, Sayonara, por ordem alfabética inverso. Com S. Repete de novo, por favor, esse finalzinho que cortou, Isaac. Qual dica que você dá para um candidato quando ele vai participar de um processo seletivo? Dentro de tudo que a gente já conversou, ferramenta, assessment, jogo, entrevista comportamental. Bom, o que é de dica, assim, que a gente tem que ter muita atenção como candidato, a vaga em si ofertada, o que o recrutador está ali lhe analisando, você já tem que ter noção de muitas coisas que vai lhe perguntar. Então, não, vamos iniciar no todo. Online, uma entrevista online, uma seleção online. O pessoal, a gente já pegou muitas pessoas que no online não se preocuparam com o cenário, com a forma de se vestir. Pensou que por estar em casa tem que ser de todo jeito, não se organiza, sabe? Assim, a gente ainda entende muitas questões como se tem filho, se não tem, se tem com quem deixar, se conseguir avisar, mas e na questão do online, a gente sofreu muito assim nessa questão da pessoa confundir muito por estar em casa e não se organizar para participar dessas seleções. No mais, muitas questões que você faz, né, na entrevista comportamental. Muitas perguntas que são feitas realmente é para avaliar o comportamento. A entrevista já diz, né? Comportamental. Mas muitas pessoas ainda se perdem na forma de falar. Hoje mesmo, algumas, ao iniciar uma fala, na mesma hora se contradiz na terceira, né? Você sabe o que acontece. A gente faz as trocas das perguntas justamente para entender se o candidato ele está bem alinhado, se ele realmente, nada você falou, se eles mentem. Então, tem que prestar atenção. Se eu sou uma seleção, como ela falou, para eletricista, é claro que vai ter perguntas para o seu dia a dia, que se você já participou
de empresa, se você já tem alguma experiência. Então, tem que ter muito cuidado no que você vai responder, porque a pergunta seguinte já pode lhe contradizer tudo que você falou. Então, é numa dinâmica, preste atenção qual a finalidade daquela dinâmica. Se o cargo ele já lhe pede muita comunicação, se é para ser um atendente, então é claro que a dinâmica vai vir com que você se mova dentro da equipe. Aí as pessoas ficam, tem muitas que é envergonhada, ou então que não sei, tem pessoas, todo mundo é diferente um do outro, né? Mas tem que se ligar no cargo em si. O que é que aquelas meninas estão esperando de mim? Essa semana, quarta-feira, a gente fez uma live também com a Isis, que é aí de Fortaleza. Ela tem um Instagram que é de fábrica de gerentes. O trabalho dela é mais formar no LinkedIn, formar pessoas para atrair os empregos, conquistar os seus empregos através do LinkedIn. E é o que ela fala muito, é como a apresentação das pessoas, né, no mundo digital, mas que essa apresentação no digital seja na sua apresentação pessoal. O pessoal também, hoje em dia, não como é que eu posso dizer? Não transparecer uma coisa no digital e no presencial ser totalmente diferente. Então, a minha dica é que realmente preste atenção em para que é aquela seleção que você vai fazer. Qual é a função, qual é o cargo que vai ser preenchido, porque muitas das perguntas são pegadinhas, então tem que ter esse cuidado. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi esse finalzinho aí. Tá sem microfone, Isaac. Não estou ouvindo você. Menino, olha, eu acho que o que mais a gente falou nesse 1 ano foi que a internet caiu e o microfone tá mutado, né? A gente ainda não aprendeu esse negócio de falar e desmutar o microfone, né? E você trouxe um aspecto muito importante, né? Que é o candidato, ele está preparado de acordo com o cargo que ele vai ser avaliado, né? Porque para cada cargo a gente vai ter aí mecânica, metodologia diferente para fazer essa avaliação do candidato, né? A Dácia quer contribuir? Isso. Acredito, de forma resumida, Isaac, primeiro começa no currículo, né? Então, fazer um currículo com excelência, que é o seu portfólio. Hoje nós já estamos vendo muitos vídeos currículos excelentes, muito bem feitos, editados, né? Eu peguei um de Recife, que foi o melhor de todos, um candidato comercial perfeito, assim, sem explicação, até gráficos apareciam no vídeo explicando o currículo dele. Então, começa no seu currículo, o candidato fazer um currículo fidedigno, um currículo organizado, que saiba se vender, né? Através do seu currículo, você saiba se vender. Então, ali já acredito que foi um percentual gigante dentro desse processo, que é a porta de entrada. E ter postura, né, no momento da seleção, saber ter uma comunicação, ter uma postura, seja essa seleção online, seja presencial, chegar no horário, estar disponível ali no horário. Isso vale também para quem seleciona, né? Que aqui na nossa região, as pessoas, infelizmente, os selecionadores têm um hábito de deixar o candidato lá esperando, às vezes fala assim, né, ele tem a obrigação, que ele que está precisando do emprego, e eu acho isso horrível. Nós temos que ter o respeito com o outro, a empatia. E o candidato ter esse cuidado, assim, ter esse cuidado do que vai comentar. Às vezes a gente vê que nós selecionadores analisamos do momento que o candidato está sentado ali aguardando até a hora que ele sai, né? Postura, a gente acaba analisando tudo, o que ele está falando com os outros candidatos. Às vezes você vê que um candidato, principalmente às vezes mais do nível operacional, eles ficam, aquele momento que eles estão juntos, esperando a hora de entrar na sala, acabam falando uma besteira ali, ou estão ali falando mal de outras empresas que eles passaram. Então, assim, ter muito cuidado com o que vai falar, a forma que vai falar. E, Isaac, eu acredito que também o importante
para nós selecionadores, foi algo que eu aprendi, que eu levo comigo, é conscientizar o candidato de que se ele está ali é porque ele já é muito bom. E se ele não for selecionado, não é porque ele é um profissional ruim, ou é porque ele é pior do que os outros, pior do que o que foi selecionado. Não, é porque o propósito principal da nossa seleção é analisar também o filicultural, né? Então, às vezes, você tem um excelente candidato. Ai, a pessoa é um gerente, é maravilhoso, já foi gerente não sei quantos anos, mas, às vezes, na forma que ele fala, na expressão, eu vejo que ele não se encaixa na cultura da empresa. Analisando os testes dele, eu vejo que ele não se encaixa. Então, às vezes, é um profissional top, mas ele não se encaixa na cultura da empresa. Então, acho importante essa preocupação de dizer, gente, a gente vai dar um feedback, a gente vai dar um retorno, mas saibam logo, se você não foi selecionado, não é porque você é um ruim profissional, não é porque você é pior do que o fulano, não. É porque aqui nós estamos buscando outras situações, como quem mais está de acordo com a cultura da empresa e tantas outras análises que nós fazemos, né? Então, eu acredito que essa preocupação com o candidato, gente, hoje deve ser um diferencial. Ele não está ali como a gente ouvia antigamente, só pedindo um favor, ele está precisando trabalhar, né? Eu acredito que nós também devemos ter esse cuidado. Vocês trouxeram alguns aspectos que são muito importantes, né? Para o candidato ele ter essa percepção de que aquele momento, daquele pouco tempo que a gente tem nessas situações, é o que vai fazer com que a gente faça essa análise dele, né? Então ele precisa estar bem, ele precisa dar o melhor dele no processo, ele precisa estar concentrado para que ele entenda da melhor forma o que está sendo proposto para ele, para executar, seja teste prático, seja uma dinâmica de grupo, até na apresentação, porque é nesse momento prévio onde a gente faz as nossas concepções daquele indivíduo, né? E aí os testes vão nos guiando sobre o melhor perfil. E aí você traz um aspecto muito importante, que o match que a gente faz é simplesmente por comportamentos que a gente ou observa ou que os testes nos dão de traços de perfil. Óbvio que com o tempo a gente vai corroborar, né? A gente vai dizer se aquele candidato de fato tem perfil para a nossa cultura ou não. A gente, quando vê aí as pesquisas, né, a gente pode perceber que 90% dos desligamentos são justamente por conta da falta desse alinhamento de comportamento. É muito fácil desenvolver competência técnica, hard skill de um indivíduo. É um curso técnico, Excel, línguas, mas comportamento, né, para quem é psicólogo, sabe que está muito relacionado às gestaltes do indivíduo, né, aquelas situações que faz ele ser indivíduo hoje, né? O meio na qual ele está inserido, financeiro, político, social, cultural, econômico, tudo isso contribui para os comportamentos que ele vai ter, que muitas vezes é subconsciente, né? E que a gente tenta, ao máximo, fazer essa avaliação para justamente identificar se de fato é aquilo que a gente deseja que ele vai ter comportamentos esperados dentro da atmosfera da empresa, né? Sai e a Dárcia, obrigado pela participação, Dárcia, e Enio tem aí mais uma contribuição para a gente passar para o segundo bloco, que a gente tem aí 30 minutinhos para os meninos poderem falar. Pode ir, Isaac, pode ir, vamos dar continuidade. Depois eu falo. A Dárcia? Pode continuar. Tranquilo? Isaac também, viu? Então, agora eu gostaria de convidar ao Enio, a Rafaela Esmeraldo e ao Eric Moura para que eles brevemente possam se apresentar e que a gente possa, aí, nesses 30 minutinhos que faltam, a gente poder conversar aqui sobre os demais temas. Ordem alfabética ou ordem... Rafa vai Gostou primeiro. do alfabeto, né? Ao contrário. Pode ir, Boa Rafa, noite, Eric, gente. eu vou depois. Vá, pode ir. Boa noite, pessoal. Só vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rafaela Esmeraldo. Estou aqui no momento como diretora da VRH, né, de comunicação. Sou da área de recursos humanos. E venho aqui compartilhar com vocês
um pouquinho sobre meu conhecimento, né? A gente vem trocar, na realidade, que sempre é uma troca, né, de conhecimentos e me deixar sempre à disposição, assim como toda a equipe, né, da diretoria, para o que vocês precisarem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric. E antes de eu me apresentar, gostaria de agradecer a todos vocês aqui a presença de hoje e dizer que hoje temos muita novidade para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Vai ter sorteio de ingresso, vai ter uma grande novidade lá no final, além de um conteúdo super bacana que a gente vai repassar hoje para vocês. Vamos lá, meu nome é Eric Moura, sou gestor de recursos humanos, também sou gestor de marketing, atuo na BRH, tanto na diretoria de comunicação, como também na consultoria de marketing. Possuo pós-graduação na área de liderança, coaching na gestão de pessoa, possuo MBA também na área de pedagogia empresarial e também na área de psicomotricidade e desenvolvimento humano, minha especialização aí na área. E nessa noite de hoje, antes de tudo, né, eu sou o mais novo da turma, essa carinha de criança, né, mas já atuo há 5 anos aí na área de relacionamento com pessoas, que é uma área muito difícil e de poucas pessoas também querem estar à frente, né, relacionar com pessoas. Não é fácil, mas todos nós que somos da área de RH gostamos de trabalhar todo dia com essas pessoas, né? O relacionamento com o ser humano é preciso, né, para desenvolver tanto o ambiente com um clima organizacional saudável, como também com a empresa conseguir sucesso, independentemente de qual seja o ramo. Para começar, hoje eu vim trazer para vocês um sorteio que a BRH vai realizar de 5 ingressos aí para vocês que estão assistindo aqui e ainda não são inscritos. Vão ser sorteados 5 ingressos. Eu vou publicar agora no chat o link de uma publicação e as primeiras 5 pessoas que forem lá comentar eu vou para o Ceará RH, vão ganhar o ingresso, a gente vai entrar em contato com vocês. E vocês estão perdendo o quê, minha gente? Vou postar nesse momento e cuidem, vão lá participar. Vou passar agora a bola para o Enio. Boa noite, galera. Todo mundo me escutando? Peço até desculpa aí de eu ter fechado minha câmera, algumas coisas, os contratempos, mas bora lá. Galera, eu sou eu, né? Vocês estão aí me vendo aí, tá de boa. Tá todo mundo me escutando mesmo, porque ninguém deu ok, e eu tô com medo, porque tem hora que o meu microfone tá ok. Tá todo mundo me escutando? Galera, boa noite. Vocês me conhecem, sou Enio, sou formado em administração, atuo também na área de RH, com algumas especializações na área. Como as meninas também, venho de uma casa também da Ambev, eu acho que é uma escola que nós temos algumas competências, tanto eu, a Dácia, como a Sayonara temos, que nós vemos dessa mesma escola, e eu gosto de dizer que na área de recursos humanos não tem a competência perfeita, né? Eu acho que a gente se completa através dessas minuciosidades, dessas diferenças. Sim, eu tento me capacitar em todos os subsistemas, na área de desenvolvimento humano, na área jurídica, que a gente sabe que a gente não pode fugir dela, recrutamento, seleção, desenvolvimento e por aí vai. Mas eu acho que hoje estou, como as meninas também, como um dos diretores aqui da Regional Cariri, com essa missão que a gente está aí para seguir. Mas eu acho que o mais importante hoje não é quem é Enio, não. A gente está aqui para falar, para o tema, para seguir. Muito importante isso que Eric falou. E já vamos logo aí, ó. Bora se inscrever no congresso, bora cuidar aí, começar a fazer as coisas para que a gente possa ter um evento mais bacana do que os outros anos. Isaac, te passo a bola. Teu microfone está desligado de novo. Pense no negócio aqui, viu? Mas vai dar certo. Então, Enio, Rafa e Eric, obrigado pela apresentação. E para começar o nosso bate-papo, nosso segundo momento aqui, como a gente pode desenvolver o outro? Como vocês acreditam que a gente pode desenvolver o outro? Posso pedir uma coisa? Na mesma ordem que a gente foi, Rafa e Eric. Pronto, pois vamos lá. Primeiro, para a gente falar em desenvolver, a gente tem que entender o que é essa palavra, né? O que significa desenvolver. Desenvolver é progredir, é aumentar, progredir em algo. Então, quando a gente fala em desenvolver, que a gente quer aumentar, quer crescer, eu primeiro tenho que conhecer quem é a pessoa, quem é meu colaborador, para que a gente
possa saber quais pontos daquela pessoa serão trabalhados, por pontos técnicos e pontos comportamentais, né? Que a gente chama as habilidades técnicas e comportamentais. Então, para a gente poder desenvolver, geralmente, as empresas, elas fazem uma avaliação de desempenho, né, daquele colaborador, onde essa avaliação é um formulário, que lá vai avaliar várias competências daquele funcionário, desde competências de sua formação até competências de suas habilidades, de seus comportamentos dentro da empresa. Tendo essa avaliação em mãos, conseguindo fazer essa mensuração dessas habilidades e desses comportamentos e competências, o gestor, o líder, vai poder ali desenvolver, saber quais pontos aquele funcionário está precisando melhorar, está precisando desenvolver. E ali traçar um caminho onde a empresa, junto com o colaborador, vai poder estar ali de mãos dadas, traçando esse caminho no desenvolver dele, onde ambas as partes vão estar se beneficiando, né? Tanto a empresa, entende um talento, como o colaborador está ganhando mais conhecimento. Bom, é como o Rafa disse, né? E além de tudo, eu acredito que assim, antes de falar em desenvolvimento, a empresa querer que o funcionário se desenvolva, é preciso o colaborador também querer se desenvolver. Porque às vezes a empresa investe e a pessoa nunca consegue se desenvolver. O erro está na empresa, em quem está tentando desenvolver? Não. Às vezes acontece que a pessoa não está apta ou não quer fazer o desenvolvimento. Isso. Às vezes isso acontece e as empresas ficam se perguntando. Então, eu acredito que o desenvolvimento é um ciclo. E esse ciclo, ele nunca tem um fim. Você vai continuar sempre ali naquele processo. É como a gente diz, eu acredito que todos nós aqui estamos sempre naquele ciclo de aprendizagem. A minha mãe mesmo, ela costuma dizer, tu já está de novo estudando, tu já está de novo numa faculdade. Eu digo a ela, mãe, o ciclo de ensino nunca termina. Ele é um ciclo contínuo. Então, nós temos que mostrar para os nossos colaboradores que esse ciclo não é porque ele hoje está se desenvolvendo, não é porque hoje ele ocupa um cargo de liderança, que ele precisa parar no tempo, que ele não precisa mais se capacitar, que ele não precisa mais estar buscando todo dia se inovar. Nós vivemos numa era de dados agora, né? Uma nova era, uma era de dados. Esses dados vão se manipulando e vão se alterando todos os dias. Então, se pararmos no tempo, nós vamos sendo colocados para trás. Muito, né? Exatamente. O RH é uma área que muitas pessoas falam. Se o RH não se atualiza, ele vai ficando para trás. O RH hoje em dia ele tem que ter uma malemolência de controlar, porque hoje em dia não falamos de RH só no burocrático, só na papelada. Exatamente isso. A gente tem que hoje cuidar das pessoas, ter empatia de conseguir observar e também sentir o que o colaborador está sentindo naquele momento. Então, desenvolver é uma questão que temos que observar todos os dias. O desenvolvimento não é só no momento, só numa campanha que a empresa realiza. O desenvolvimento ele tem que ser aplicado todos os dias dentro da empresa. Eu acho que isso é o mais importante. Enio, que gostaria de complementar mais alguma coisa? Vamos lá. Não tem... Na verdade, pessoal, eu fico muito feliz com o nível de debate nosso, porque é só potência. Começando pelo Isaac na condução, nas perguntas, Sayonara e Adá se abrindo com chave de ouro, trazendo experiências, Rafa e Eric muito prudente. E sim, só complementar, eu acho que sim, pessoal, a gente tem que entender que desenvolvimento é constante, e eu gosto muito de brincar, eu não gosto muito da palavra evoluir, né? Eu gosto da palavra desenvolver, porque muitas vezes a gente fala, vamos evoluir pessoas, que para mim quem evolui é Pokémon, e nem sempre a evolução significa algo positivo. Por exemplo, os dinossauros existiram, o mundo evoluiu, eles não existem mais. Então, nem sempre, se a gente for pegar a teoria de Charles Darwin, né, na biologia, a teoria da evolução, nem sempre evoluir é sinal de ser algo bom, positivo, tá? Então, eu faço esse contexto da evolução com desenvolvimento. Eu acho que desenvolvimento é crescer, progredir em algo. E aí, vocês falaram em pontos importantes que a gente muitas vezes fala de quem é a carreira. A carreira é minha, né? E o desenvolvimento da carreira da empresa, o emprego é meu. Não, mas hoje a empresa não tem que investir, não. Você que tem que procurar
se capacitar. Eu acho que é um trabalho conjunto. Eu acho que nem a empresa tem que sacrificar todos os esforços, porque nem todo mundo vai querer ser desenvolvido ou se desenvolver, mas também nós temos que fazer a nossa parte. E só outro ponto, na prática, que a gente fez na área de desenvolvimento humano, dentro da área de RH, e desculpem que o cachorro começou a latir, ele já me fez umas raivinhas hoje, mas vamos lá. O que é que acontece? Infelizmente, eu só consigo desenvolver alguém se antes eu me desenvolver. Eu só consigo ensinar alguém se antes eu souber sobre aquilo que eu vou ensinar. Então, eu acho que está muito interligado também a isso, ao que eu domino e ao exemplo que eu dou. Beleza? Isso, aí. Só complementando, até concordo plenamente, é assim mesmo. E nós, como RH, a gente como empresa também, tem que ter esse olhar clínico. E quando eu falo na ferramenta de avaliação de desempenho, é porque só através dela a gente vai poder pontuar onde a gente pode ajudar aquele colaborador a se desenvolver. E é dela que a gente vai poder ver se ele realmente está querendo se desenvolver. E a gente tem como ali ter um documento que a gente vai estar lá legalmente, com algo na mão que possa a gente ver se tem razão do que a gente está falando, porque nós estamos fazendo um parâmetro e tentando desenvolver. Lógico que se ele estiver aberto, infelizmente, a gente não vai conseguir, mas a gente tenta, né? Vocês trouxeram alguns aspectos muito importantes do desenvolvimento, né? Primeiro, o autodesenvolvimento, o que eu quero, qual é o meu plano de desenvolvimento individual, enquanto pessoa, enquanto profissional, que isso independe da empresa. Tem o segundo ponto, que são as iniciativas que a empresa tem, e aí a gente tem diversos exemplos, universidades corporativas, setores de treinamento e desenvolvimento focado para competências técnicas e comportamentais, a gente tem programas de desenvolvimento, de sucessão, de liderança, a gente tem várias oportunidades que as empresas elas investem para justamente poder potencializar o capital intelectual que ela tem dos seus colaboradores. Mas um fator muito importante é o indivíduo, porque não adianta toda essa atmosfera que a gente tem que desenvolver se o colaborador ele não aproveita essas oportunidades, né? E esse fator que vocês trouxeram é um dos maiores desafios que a gente tem dentro das organizações. De muitas vezes a gente fazer um programa que vai ali na nossa visão potencializar esse capital intelectual, mas a gente encontra colaboradores que não têm interesse, não se veem naquela oportunidade ou pensando no seu futuro, e tudo bem, porque também a gente vai encontrar pessoas que vão se aproveitar de tudo isso e que vão se desenvolver. E aí, dando continuidade, como que vocês veem, acreditam que a gente pode cuidar das pessoas dentro das organizações pensando na diversidade? Tendo aí diversidade, não somente como masculino e feminino, mas diversidade também no âmbito cultural, filosófico, político, religioso, porque a diversidade não é essa questão quando a gente fala só da deficiência, do masculino e feminino, da sexualidade, né, da raça, mas também todos esses elementos que permeiam aí. Isaac, essas suas considerações dessa parte do desenvolvimento, não sei se a Dácia ou algum dos outros vai querer fazer uma colocação, muito importante. E um dos estudos que eu venho fazendo recente é da fé como ferramenta de desenvolvimento humano. A fé como ferramenta de gestão. A gente começa a entender que eu gostei muito do posicionamento da Rafa, das meninas, que as ferramentas por si só todo mundo vai saber aplicar. Agora, adaptar, interpretar, corrigir, né? A condução de como vai ser a aplicabilidade e o resultado dessas ferramentas é que vai depender diretamente da gente e de quem vai estar conosco nesse processo. Verdade. E a gente tá perto, deve estar próximo, porque também não adianta a gente dizer vamos desenvolver alguém se a gente não conhece, como eu disse desde o início, a gente não conhece, se a gente realmente não está sendo ali imparcial, porque quer queira ou quer não queira. Às vezes, o ser humano leva as coisas na parcialidade, mas a gente tem que ser imparcial e realmente observar, não
deixar que alguém observe e nos faça aquele comportamento, o dia a dia daquele colaborador, mas que a gente possa estar ali de perto acompanhando, para que a gente também faça as coisas na meritocracia, né, para ele, tentar esse desenvolvimento da melhor forma possível. Bom, né, falando sobre essa questão de diversidade, isso é uma questão primordial, principalmente na atualidade que estamos vivenciando. Então, a empresa hoje em dia, ela que tem que ter não só o cuidado e também o seu dever, como sua responsabilidade social da empresa, de abranger pessoas com deficiências, fazer todo o processo de aceitação. Eu acredito que as empresas têm que estarem abertas a esse novo público que está chegando. A diversidade ela é essencial. Não devemos falar sobre a questão de incluir. Eu acredito que incluir não é a palavra certa. Eu acredito que a palavra... já exclui, né, Eric? Exatamente. Quando a gente vai falar incluir, a gente está falando de montar um grupo ali separado e não. A gente está falando aqui de fato que dessas pessoas estarem no mesmo ambiente. Independentemente de sexo, raça, cor, religião, nós temos que falar uma questão de união, uma questão ali de trabalhar para todos, toda a equipe. Então, eu acredito que a questão dessa diversidade, ela não deve ser considerada como uma característica independente, mas sim como um dos pilares que deve montar uma empresa, um pilar ali que é essencial para o funcionamento dela. Eu não sigo, desculpa, Isaac, eu não consegui segurar, porque eu amo essa temática também, diversidade. E gente, como vocês estão falando, debatendo sobre desenvolvimento, vamos trazer esse aspecto para dentro da empresa, certo? Quando eu falo em diversidade, porque hoje está muito na modinha, né? Ai, minha empresa é diversa, diversidade. E uma coisa que eu estava debatendo na última empresa que eu passei, sobre diversidade, o mais importante hoje de diversidade, até trazendo para esse ponto de desenvolvimento, é primeiro trabalhar o nosso público. Vamos fazer essa diversidade, trazendo esse público nosso interno, esses colaboradores, trabalhando na mente deles, desenvolvendo eles, para que depois a gente consiga trazer a diversidade. Não adianta promover diversidade por promover diversidade, para dizer, que lindo, olha a nossa bandeira aqui, a empresa levantou a bandeira da diversidade, quando lá dentro você contrata... Vou dar só um exemplo que é mais enfático. Um transexual... E todo mundo dentro da empresa fica maltratando ele, olhando de lado, não quer sentar perto dele no refeitório, com piadinhas. Então, como a gente está falando de desenvolvimento, aproveitando essa oportunidade, primeiro vamos tratar, conscientizar e desenvolver o nosso público interno e depois trazer essas pessoas para que elas sejam bem recebidas, para que elas sejam apoiadas. Porque, gente, é muito complicado. Eu passei por uma situação de contratação de uma pessoa, porque aqui na nossa região, vocês sabem, né? Ainda a mente muito fechada, né? Algumas situações são bem complicadas. E esses jovens hoje, vocês sabem, eles gostam de usar o cabelo bem altão, eles gostam de a vestimenta, né? Então, é natural, é normal, a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando. E as pessoas ficavam olhando para ele assim, diferente. A gente percebe que até a própria liderança, que é mais antiga, que já é um senhor, ao receber essa pessoa, não trata essa pessoa como trataria o outro que recebeu, porque o outro está dentro dos padrões sociais. Então, eu acredito que, antes de falarmos em diversidade dentro das nossas empresas, vamos conscientizar nosso público e depois a gente faz a diversidade, até para que essas pessoas não sofram. Perfeito. Essa fala da Dácia, Isaac, vamos só pegar um ponto aqui, porque a gente sabe que muita coisa foi banalizada na gestão de pessoas, né? A gente tem que entender que hoje a inteligência emocional foi banalizada, a gente tem que entender que a resiliência foi banalizada, a gente tem que entender que muita coisa está virando modinha e acaba virando um banalismo, né? A gente acaba banalizando. E hoje a diversidade, ela vem sendo banalizada também. Então, a gente tem que começar a entender que
esses extremismos, eles geram, em vez de aglomerar, eles segregam. E aí também é muito importante essa questão da diversidade no desenvolvimento, mas, novamente, entra naquela questão primordial. Infelizmente, eu não consigo desenvolver uma cultura de diversidade se eu não sou diverso, se eu mesmo não quebro minhas crenças, meus valores, meus princípios, se eu sou resistente a isso. E aí eu acho que aí a gente consegue encerrar essa primeira etapa da área do desenvolvimento. Isso, eu quero só falar dessa parte da diversidade, até porque quem me acompanha sabe que eu tenho meu projeto voluntário dos deficientes, né, das pessoas com deficiência, dos PCD. Só que, lógico, a diversidade engloba muito mais. Então, falando em diversidade, a gente sempre fala também em minorias, porque é uma minoria. Então, eu concordo muito quando o Enio fala que, e quando a Dácia falou, que a gente tem que trabalhar o público, né, interno, tem que trabalhar a cultura, mas tem que começar pelos líderes, pelos RHs, e quando a gente faz inclusão, tanto da convivência quanto do respeito dentro das empresas, e falando dos cargos. Porque os cargos, gente, são meramente operacionais para o público mais diverso. Hoje, me dói quando eu passo a enfrentar determinados estabelecimentos e colocam faixas, pegamos pessoas com deficiência. Qual é o cargo? Não, eles querem uma pessoa com deficiência para cumprir colocar em qualquer vaga. Mas eles não entendem que por trás disso ali é um profissional, capacitado como qualquer outro. Vai ter algumas limitações. Então, assim, a gente tem que começar a desmistificar isso dentro das empresas. Com PCDs, com a raça, a opção sexual, enfim, todo tipo de diversidade. Mas começa com todos. Né? A gente trabalhando isso, conscientizando todos. Começando a facilitar a gente também de né? Vocês falaram em alguns aspectos que são muito importantes para a gente fechar esse ponto, né? A gente primeiro tem um agravante que, infelizmente, né, a cultura nordestina, principalmente masculina, ela tem o machismo, ela tem o preconceito, tem aí a questão religiosa que não deveria, mas acaba sendo um alicerce para esses elementos, histórico-cultural, né? A gente vem aí um pouco da nossa herança hereditária, né? Que acaba tendo essas questões aí que ainda o que resumiria a falta da informação, a falta da educação. Eu concordo com vocês nesses pontos, mas a gente pode se dizer que é ainda um desafio a percorrer a longo prazo, né? E eu volto no sentido do respeito. Eu não preciso querer para mim ou aceitar, mas o respeito é o elo entre esse limite, né? Eu sou gay, né? Então, com isso, eu já sofri preconceito dentro de empresas, né? Eu trabalho com RH há 10 anos, atualmente estou como especialista de comunicação corporativa na Nutrilite, em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, né? No interior do Ceará, que tem aí o fator histórico mesmo da região de Crajubá, né? Meu pai é do interior, né, de Juazeiro do Norte, viveu muito tempo em Pio Nono, onde vive aí a família do Enio. Então, ele tem essas raízes muito fortes, o homem que acordava 4 da manhã, que coloca comida na mesa, que não tem essa relação afetiva, muitas vezes, ou com a esposa, ou com os filhos. Então, acaba que tendo esses conflitos aí em relação a isso. E quando vem para dentro da empresa, é uma reprodução. Né? E quando a gente fala de diversidade, eu concordo com vocês nos pontos. A gente não precisa ter um programa de diversidade. A gente precisa ter um programa falando sobre respeito. Porque todos os outros pontos, líder, liderado, a comunicação, o assédio, seja ele moral, seja ele sexual, seja ele sobre diversidade, independentemente se é sobre deficiência, homem, mulher, sexualidade, etc., você acaba tendo uma atmosfera onde o respeito ele vai permear entre as pessoas. E eu não preciso ter cota para ter negro, para ter mulher como líder ou para ter deficiente. Eu simplesmente tenho o respeito. E eu acredito muito que o nosso papel enquanto desenvolvedor de pessoa ou enquanto estimulador, porque eu acredito que a gente também não desenvolve, mas a gente estimula que o outro ele saia de um ponto que ele está da ignorância, que é a falta de informação, para um ponto onde ele vai ter a informação e vai ter comportamentos melhores para viver entre as pessoas.
E assim como a Rafa, né, esse ponto para mim é muito importante, por eu já ter sofrido preconceito, né, e ter passado quase a um pouco de burnout, que é o que muitos de nós passamos. Seja ele o sotaque, que eu amo o D e o T, mas vindo para cá, muitas vezes as pessoas, por sofrerem preconceito, por terem um sotaque diferente, muda sua característica, né, como a gente pode ver aí em vários aspectos, ou simplesmente por ser mulher. Teve agora um caso de uma ciclista mulher que teve repercussão, de que ela simplesmente estava andando na rua e ela foi assediada e sofreu uma agressão que, graças a Deus, não levou à fatalidade, mas que poderia ter acontecido. Então, isso pode acontecer dentro das empresas de forma velada, mas que pode acontecer nos seus níveis hierárquicos, né? Então, eu acredito que a educação ela gera a informação e acaba trazendo essa atmosfera de respeito dentro das empresas. Oi, Enio, pode falar. Eu fico orgulhoso quando a gente para fazer um evento como esse e a galera fica junto. Porque, assim, do cara ficar arrepiado, Isaac, quando um cara com a tua maturidade chega numa live dessa e diz, eu sou. Minha opinião é essa, eu sou assim, tal, tal, tal. E o que eu quero dizer para vocês é que os próximos pontos da live é cuidar e conviver. Infelizmente, a gente não cuida e também não desenvolve sem um respeito. A gente não cuida e nem desenvolve, nem recruta, nem seleciona se a gente não tiver o mínimo de respeito. Vamos lá. Por que a gente está num país banalizado politicamente falando? Tá? Por falta de respeito. Não é porque o candidato B, partido A ou B é melhor, tá? Mas eu acho que o extremismo ele não vai resolver. Compartilho com vocês uma coisa muito bacana, que eu também venho do interior. E eu era uma pessoa que, se tivesse uma pessoa de outra sexualidade, passasse numa calçada, eu passava na outra. Porque eu fui criado numa religião muito minuciosa, numa rigidez social, cultural, e eu fico muito feliz, porque aos 11 anos minha mãe me mandou para estudar no Crato, comparado a Pio Nono, que eu morava, uma metrópole, uma Nova York. E aqui eu me deparei com várias culturas, pessoas diferentes, e aí a gente começa a quebrar a cara, certo? E a gente começa a ver que eu não sou melhor do que ninguém. É uma coisa também que hoje bate muito, a gente conviver. Quando eu falo conviver, outro dia eu estava num barzinho, gosto, tem uma banda de pop rock, tomo minha Coca-Cola, tenho minha vida social, e uma pessoa chegou para mim e disse, mas tu é diretor da BRH, tu é delegado do CRA, tu trabalha na empresa X, tu é professor, e tu tá... Eu disse, sim, tô matando? Tô roubando? Não. E aí, pessoal, eu quero só trazer um ponto para vocês de reflexão que a gente tem que entender, que a própria cota... O meu cachorro hoje não está ajudando, não, mas vamos lá. Já estou para dar uma pena nele. Calma. Porque senão tem que chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Mas vamos lá. O que acontece? Se a gente falar em cota, a própria cota já é preconceituosa. A própria cota já exclui. A obrigatoriedade da cota, ela já segrega. E não tem como eu cuidar, não tem como eu desenvolver, não tem como eu fazer os outros da gestão de pessoas ou da gestão geral, sim, infelizmente não haver esse mínimo de respeito, tá? E aí eu fico muito feliz com as palavras de todos, porque foi um ciclo natural. A gente combina uma live, a gente estrutura pontos, mas nunca, não tem como a gente não sair numa curva que ela fica uma estrada mais ampla, mas mesmo assim a gente continua no contexto. Então, quando a Dácia entrou, e o Rafa complementou e o Eric, o Isaac falou agora, galera, pelo amor de Deus, é prazerosíssimo estar aqui com vocês. Tá contigo a bola, Isaac. E aí, continuando, né, para a gente poder encerrar o nosso segundo momento do nosso debate, quais seriam as dicas que vocês compartilham sobre o desenvolvimento e a convivência organizacional? Podemos ir na mesma sequência, só porque agora eu gostaria que a gente fosse por ordem alfabética, ou por ordem... Eu queria que a Dácia também falasse, que essa vozinha mega dela é linda, queria que Sai falasse. Mas vamos combinar uma coisa? Vai a Dácia, vai Eric, vai Rafa, vai eu e depois Isaac encerra. Sabidinho, né? Sempre por ordem alfabética.
Só repete aí o finalzinho da pergunta, por favor. Isaac Eu perguntou... não imaginava que nenhum ia fazer isso comigo. Não, Rafa, ele só brincando. ele perguntou quais são as dicas que a gente pode dar para essa convivência e para esse desenvolvimento organizacional. A convivência com relação à diversidade, né? Geral, de certa forma geral, até porque a gente convive. A diversidade faz parte do contexto do desenvolvimento, do contexto da nossa convivência humana. Gente, então, falando de forma geral, na minha concepção, e dentro das análises que a gente faz de rotinas empresariais diversas, hoje o que nós precisamos muito uns com os outros, dentro das organizações, principalmente como gestão de pessoas, é desenvolver na liderança, para que ela replique com a equipe, uma consciência de um trato melhor, de uma cordialidade. A gente percebe que, no geral, as pessoas estão sofrendo muito porque no ambiente de trabalho se sentem ameaçadas, ou é um vocabulário muito pesado, uma energia pesada, né? Como a gente fala literalmente. Então, acaba que você vê várias pessoas desenvolvendo ansiedade, ou então até pior, porque eu acredito que um grito dói, mas pior do que um grito é um ambiente organizacional em que é velado, a situação é velada. Todo mundo diz, ai, que lugar maravilhoso, não sei o quê, mas as situações do dia a dia são veladas. Então, a comunicação, ela transparece, que maravilhosa, mas não tem uma transparência. Hoje fala-se muito nessa questão da comunicação. Ai, fugiu só o nomezinho, mas eu lembro já. Comunicação não violenta. Não violenta, isso. Assertiva. E tem outro conceito que está se trabalhando muito nas empresas, principalmente as startups, que estão trabalhando remoto mesmo, que não é online, né? Remoto. Então, cada um trabalha no horário que for possível. Eu lembro já desse tipo de comunicação também. Fugiu aqui. Mas é dessa comunicação transparente, de você falar o que você tiver de falar, de que às vezes o que acontece na empresa, tem empresas que não tem grito, né? Como a gente conhece algumas empresas bem tradicionais que tem grito, um grita o outro, não há cordialidade no trato, mas em compensação as relações são muito veladas. Eu não falo para você o que eu preciso falar, mas falo para o outro, falo para o João, falo para o José, e você acaba sabendo de alguma maneira, ou então falo indiretamente, isso dói, falo com indiretas que isso dói. Então, acredito que, às vezes, pode parecer muito repetitivo ou jargão da nossa parte, mas a liderança é o papel crucial, e isso eu estou percebendo cada vez mais nas empresas. Ela que faz essa cascata com que a equipe tenha uma abertura, tenha um diálogo mais cordial, não esquecendo os resultados, não esquecendo meritocracia, que você ser bom, você ter uma boa relação não significa que você vai ser o pai e a mãezinha da pessoa ali, do colaborador, mas ter uma relação transparente, uma comunicação transparente. E hoje o que eu estou percebendo nas organizações são pessoas sofrendo, desenvolvendo ansiedade por situações provocadas ali no ambiente organizacional, de muito julgamento, de falta de cordialidade. Então, acredito que o principal é isso. Nós, gestores de pessoas, temos que ajudar a promover esse ambiente mais saudável, essa comunicação mais clara, essa comunicação mais transparente, essa maior cordialidade, sem deixar o processo de lado, porque ele é importante. E é desafiante, né? Unir processo a um engajamento, mas a gente consegue. Pois é, essa questão, acredito que antes de qualquer coisa, o que acontece em muitas empresas é que os RH chegam lá, preparam todo o projeto para desenvolver os funcionários, e às vezes o projeto não flui por falta da empresa não ter um clima organizacional favorável a esse desenvolvimento. Então, eu acho que, completando o que a Nácia falou, é preciso, antes de tudo, uma dica aí para as empresas, para o pessoal aí que está na autarquia da empresa, ou então até mesmo o pessoal que está aí, que quer dar uma dica para a sua empresa.
Muitos funcionários têm medo de chegar para seus liderados, dar uma dica. Isso é uma forma de você mostrar. A empresa tem que ter uma comunicação aberta, uma comunicação que eu seja, nem que eu seja lá do chão de fábrica, eu consiga me comunicar com o pessoal da alta direção. Porque é só assim que a empresa vai conseguir o desenvolvimento. Então, falar de desenvolvimento, falar de dicas de desenvolvimento, sem falar na questão da empatia, do respeito, da igualdade e também da questão da comunicação, eu acho que essa parte é a parte essencial antes de tudo. Érica, eu concordo. A palavra que você falou sempre para mim, que anda comigo no dia a dia, é empatia, mas a verdadeira empatia, realmente a gente, antes de fazer, antes de falar, antes de se posicionar, a gente pensar muito o impacto daquilo no outro, mas pensar mesmo, verdadeiramente, não só na teoria, né? E eu também sempre carrego comigo que quem leva a humildade vai chegar a todo canto. A gente tem que estar com a humildade, a gente tem que ter humildade, tem que ter o respeito e a empatia. É um tripé que acredito que a gente vai longe, né, com essas 3 características. Porque conviver é dar-se bem, né? Como é que a gente vai conviver se a gente não está ali tendo respeito pelo próximo, se a gente não tem empatia em importar com o meu próximo, e se a gente não tem humildade também de saber o momento que erramos, de pedir desculpa, de entender também que o outro pode estar passando por algum momento difícil, e para a gente poder fechar, né, esse ciclo dessa convivência mais assertiva. Galera, mais uma vez a gente chega num contexto, novamente eu falo da banalização. Mais outra palavra que é banalizada é empatia. Outra palavra que é banalizada, tolerância. Outra palavra também que é muito banalizada é de que a gente tem que ser bom o tempo todo. Eu gosto de brincar, ser bom não é ser besta, tá? A gente tem que ser bom, sim, mas quando a gente fala tanto em empatia, em resiliência, a gente tem que entender que tem pessoas que vão ser resilientes para algumas coisas, para outras coisas elas vão se frustrar mais facilmente, tá? Tem pessoas que vão perder um ente querido e a vida acabou, tem pessoas que vão perder um ente querido e vão estar de boa, tem pessoa que está devendo, eu estou devendo R$100 a Eric e eu estou desesperado, eu estou devendo milhões e estou vivendo a boa, curtindo. Terminei meu namoro hoje, amanhã eu tô na Expocrata, tô curtindo, terminei meu namoro, minha vida acabou. Então, a resiliência e todo esse contexto que a gente falou, tá ligado à nossa família, à nossa cultura, aos nossos valores, ao nosso alicerce. E mais que nunca, a educação, a comunicação, a informação, ela é importantíssima para a formação do profissional futuro da empresa, porque a gente comprova por muitas pesquisas que os gaps, os trabalhos que nós temos com a convivência humana dentro das organizações já vem do berço, já vem da sociedade, já vem da falta de educação, já vem da falta de informação. E é um trabalho conjunto. Façamos de conta que nós, gestores, os profissionais da área de gestão de pessoas, temos que ser um professor. Porque, na verdade, a escola, ela não educa, ela ensina. Ela traz parâmetros de educação, mas ela não é o único órgão ou entidade que vai educar. A gente vai depender do contexto familiar, social, cultural. E vocês falando isso é muito gratificante, é muito, muito bacana. E eu queria que a gente refletisse para que a gente não banalize as situações. E sem dúvida, pessoal, a questão do respeito, o respeito condiz. Mas a maior dica que eu dou, tá? A maior dica que eu dou, eu acho que é sermos quem devemos ser e deixarmos que as pessoas sejam quem são. Quando eu não crio barreiras e parâmetros, não estou dizendo que não tem que ter limite. As regras têm que existir e elas foram feitas para serem seguidas. É tanto que quando as regras são quebradas, existem consequências. Se as regras forem cumpridas, a gente não tem consequência. Mas eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos e talvez essa nossa maturidade de estar falando nesse debate tão elevado hoje seja uma possibilidade futura, é um novo horizonte, é uma luz no fim do túnel, mas sem dúvida, todas as colocações foram exatas e certíssimas. E aí, novamente, quem sou eu, um Reles humano, maguinho do interior do Piauí, que mora no Ceará, que sou melhor do que o outro, que faz o que eu faço, que tem as mesmas características que eu tenho, independentemente de sexualidade, religião, cor, etnia, classe social, profissão, seja o que for. É uma coisa tão interessante que eu acho muito massa, só vou deixar isso como reflexão,
Porque eu vejo muitas publicações de processo de recrutamento e seleção. E aí eles botam lá, exigência mínima, formação em... Pera, à medida que eu boto formação em, eu estou excluindo outras profissões. À medida que eu coloco algumas exigências, eu estou excluindo também. E aí eu queria só que a gente tentasse refletir que a dica que eu dou é essa que eu disse, de sermos quem somos e deixar as pessoas serem quem são, mas só complementar essa frase dizendo o seguinte, que cada um sendo quem é e deixando serem quem são, mas respeitando os limites, as regras, eu acho que as crenças de cada um, beleza? Eu acho que essa questão de querer catequizar o ambiente profissional, catequizar de uma maneira a que eu tenho que padronizar não é catequizar, eu tenho que padronizar os processos e as pessoas na empresa, mas não, eu não tenho que obrigar as pessoas a seguirem aquilo que foge da conduta moral, dos valores e princípios delas. Falei demais, Isaac, foi mal. Tranquilo, faz parte. Bom, mais alguma colocação? A gente vai abrir agora um minutinho para perguntas, depois o Eric tem algumas informações e a gente encerra o nosso encontro de hoje, né? Dúvidas, perguntas? Aproveitando aqui esse time incrível de profissionais. Oi, boa noite. Boa noite. A Natália, tá? Quem está falando, né? Quero parabenizar todos os participantes aí, certo? Já conheço as meninas, parabenizar aí a Dácia e a Sayonara, né? Pela Planise. Deus abençoe, já está sendo abençoado. Né, ao Eric também, ao Enio aí, que é super conhecido, super falado, né, na Associação BRH. Mas a minha pergunta hoje, a Rafaela Esmeralda eu não conheço ainda, né, mas acredito que já faça parte também da BRH Ceará, com quase certeza, o nome não é estranho. Seja bem-vinda, certo? A minha pergunta, eu queria até escutar um pouco, né, no início foi falado sobre recrutamento e seleção. E, assim, hoje, eu não sei como é a visão de vocês, como vocês veem isso, e pode até se achar que pode ser uma impressão ou se não. A gente se vê muito que as empresas hoje, para poder contratar um profissional de recrutamento e seleção, a grande maioria das vagas que eu vejo estão exigindo psicologia, né? E, assim, como os candidatos se sentem em relação a isso, como os formados em recursos humanos, né? Qual é a visão de vocês, o que vocês podem dizer em relação a essa atitude, né? Na verdade, é uma escolha de cada empresa, né? Porém, eu acredito que isso também é de excluir, né? Falando-se muito em excluir também, as pessoas que se formaram em recursos humanos e valorizar mais ainda quem faz psicologia, né? Claro, não desmerecendo a área de psicologia. Bom, só para ter um ponto de vista de vocês em relação a isso. Posso fazer as honras ou alguém quer falar antes? Pode sim. Só agradecer a Natália, que ela é linda. Obrigada, Natália. Todo o técnico de administração que está aqui presente, gente. Um abração. Natália, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que respeitar todas as profissões, independentemente de qual foi aquela que eu escolhi. Mas antes de respeitar a profissão, eu tenho que respeitar a formação de cada um, porque nem sempre a formação está linkada à profissão, tá? Às vezes a gente pode escolher uma formação, a gente tem que entender primeiro esse contexto, essa dualidade. O primeiro ponto que eu vejo na área de gestão de pessoas, e agora eu vou falar no geral da administração e na gestão em si, não podendo desmerecer nenhuma outra profissão, é que algumas regras são deturpadas pelo próprio nosso governo. A própria cultura estrutural de mercado, ela tem alguns probleminhas que fazem com que, às vezes, função X, função Y, haja uma divergência, uma incompatibilidade de salários, de funções, de atribuições, de responsabilidades. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, beleza? Por quê? Porque a psicologia, ela é importante como a administração e ela é importante como a gestão. Eu gosto até de dizer que gestor de RH, quem se formou em gestão de RH, não é, teoricamente, só para trabalhar na área de recursos humanos, não.
Eu conheço inúmeros profissionais que são de gestão de pessoas que trabalham gerenciando o quê? Pessoas, mas em setores, áreas e empresas diferentes e de vários segmentos. Então, a gente só tem que entender a amplitude que cada profissão e cada formação tem. E aí, sim, a culpa muitas vezes não é nossa. Cada empresa tem que ver missão, cultura, valores, o perfil, o que se encaixa melhor. Mas eu vejo que há uma questão de regras que tenham que ser mais estabelecidas. Como, por exemplo, vai surgir um projeto de lei que só quem vai poder trabalhar na área de gestão de pessoas e área tal vai ser formado em administração. Sim, e as outras profissões, como fica? Ah, só quem pode analisar pessoas é uma pessoa que teve uma formação Y. Pera, calma, vamos ponderar. Eu acho que deveria existir mais diálogo entre as classes. Deveria haver mais diálogo entre as profissões. Isso é uma das coisas que eu carrego muito e gosto muito da BRH, porque a BRH bota como premissa para fazer parte da BRH trabalhar com pessoas. A BRH não exige que você seja formado em A, B, C ou D, certo? E o outro ponto que eu não tenho dúvida de dizer é que a gente vive numa sociedade carente, carente de atenção, carente de afeto, carente de resoluções emocionais, carente de inúmeras circunstâncias que hoje a psicologia é essencial para esses problemas, para essas circunstâncias. E mais uma vez, a gente, quando eu estou dizendo a gente, todo mundo, a gente não pode nem negligenciar a importância do psicólogo, nem a importância do gestor, nem do administrador, nem o pedagogo, ele tem uma importância muito grande na gestão de pessoas, porque nem sempre aquela educação cartesiana é a correta. Talvez em uma empresa vai ser, talvez em outra já não vai. Então, só estou querendo gerar o debate que esse diálogo deveria existir mais, e por o fato de existir uma sensibilidade muito grande na sociedade em relação a essas questões emocionais, às vezes se coloca uma carga todinha de responsabilidade em uma profissão X, como a do psicólogo, que é importantíssima, mas ela não vai ser a única. É a junção dessas profissões que vai fazer com que o ambiente organizacional melhore e com que as pessoas se desenvolvam. Vou dar um exemplo. Eu escolhi a administração, tive inúmeras porradas na vida, mas eu nunca desisti daquilo que eu acredito. Eu conheço muitas pessoas que se formaram em psicologia e não trabalham também na parte organizacional, mas nunca também desistiram daquilo que acreditam. Eu conheço pessoas que são formadas em matemática e são excelentes gestores de pessoas, gestores de RH. Então, assim, o que eu tenho que dizer é que, independentemente da formação que cada um escolheu, não desista, faça seu diferencial, busque conhecimento, seja o protagonista daquilo que você acha que é correto. E só o outro ponto para responder a tua pergunta, que eu não sei se eu respondi ou se eu compliquei, mas a gente também tem que entender esses questionamentos como uma coisa natural da nossa área e da nossa profissão. Por isso que perguntas como essa sua, como muitas outras que são colocadas em xeque, eu nunca me esquivo. Por quê? Porque em momento algum eu estou desrespeitando. Eu estou dando o meu posicionamento. Eu desrespeito quando eu não respondo. Eu desrespeito quando eu não debato. Eu desrespeito quando eu agrido. Então, eu acho que o caminho é esse. E só para finalizar, uma vez eu entrei num debate em uma universidade na região, quando eu fui chamado para representar a minha classe, a administração. E quando eu cheguei nesse ambiente, existiam vários profissionais, porque hoje o MEC permitiu que as universidades criem um núcleo de pessoas. E dentro do núcleo de pessoas atua o contador, o psicólogo, o administrador, o gestor de pessoas, o gestor comercial, e enfim. E aí, quando chegou lá, eu recebi uma bela alfinetada, porque uma pessoa sabia que eu fiz coaching. E aí uma pessoa me deu uma alfinetada dizendo, eu queria saber por que agora todos os administradores e gestores estão querendo ser psicólogos fazendo coaching. Time, primeira coisa, vamos manter o respeito, certo? Vamos manter o respeito. Se algumas pessoas banalizaram o coaching, problema delas. Eu fiz para me desenvolver e para usar como ferramenta de gestão. Como já fiz especialização em psicologia, não para ser psicólogo, até porque eu não fui capacitado para isso, mas eu tenho que respeitar a psicologia. Agora, quando fala de gente, quando fala de desenvolver pessoas, eu desconheço ferramenta exata como 2 e 2 igual a 4. Já vi pessoas se mudarem, se moldarem
e mudarem a vida, profissão tudo, através da fé. Já vi pessoas mudarem a vida, se desenvolverem através da gestão. Já vi pessoas mudarem e se desenvolverem através da psicologia. Já vi pessoas mudarem e se desenvolverem através de um trauma. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco essas questões que muitas vezes são extremizadas. E, por favor, eu peço a vocês, independentemente da formação de vocês, sigam aquilo que vocês acreditam. Sigam aquilo que vocês acreditam. E não podemos banalizar, porque uma coisa é patologias, que a psicologia é importantíssima, inclusive para todos nós. Outra coisa é gestão. E mais uma coisa que eu quero deixar claro como profissional de gestão, não estou falando agora por nenhuma profissão, tá? Nós, enquanto profissionais, nós temos os nossos limites. Em determinada área de formação, eu só posso ir até onde eu devo, certo? Não é porque eu fiz uma formação XYZ que eu posso atuar em todos os âmbitos da gestão. E reconhecer que eu não sou gestor sozinho e que eu não sou profissional e a minha profissão não é a única, eu acho que é o principal contexto para a gente responder essa sua indagação, que é importantíssima. Eu espero ter ajudado e teria que se ter uma live só para isso. Até, né, no caso, falando, sim, é interessantíssima a sua colocação. Mas a impressão é que dá justamente é que como se a empresa possa estar vendo de uma forma errônea. Como se contrata-se um psicólogo para recrutamento e seleção com o pensamento de que, tipo assim, para poder julgar essa pessoa, eu acredito que até é uma responsabilidade muito grande, de que acha que a pessoa, por ser um psicólogo, vai ser mais assertivo na contratação, porque ela tem técnicas, ela pode assinar testes, pode-se dizer isso, né? E até o respeito à profissão. Qual importante é um psicólogo hoje? Qual valor ele tem sobre a vida de todos? Se o propósito fosse muito mais além do recrutar e selecionar, e ter um psicólogo dentro de uma empresa, uma salva de palmas, que eu acredito que isso seria muito interessante, até mediante o que vivemos nos últimos tempos. Porém, a impressão que eu tenho é que é justamente eles poderem, por a categoria, poder assinar testes, né? Como eu disse, posso estar errada, porém, é a impressão que eu tenho, analisando, vendo vagas e tudo, mas espero que esses psicólogos possam ir muito mais além do que assinar testes. Te peço, pelo amor de Deus, que não fale os psicólogos, porque não é a profissão que está sendo colocada em xeque. Mais uma vez, eu estou querendo dizer que nós deturpamos as situações. Como tem muita gente que desconsidera o próprio psicólogo, a empresa necessita de um psicólogo e ela coloca como analista de RH, como analista de alguma coisa, como assistente de alguma coisa. Por quê? Porque, infelizmente, pessoal, no Brasil existem regras que são criadas, que não são seguidas, e quando a gente vai criar, infelizmente não é a gente, quando criam, vou dar um exemplo. Eu trabalho muito tempo na área de saúde e vocês me conhecem, eu não tenho um papo na língua, não, quando é para falar, eu falo, mas respeitando toda a vida. Eu me lembro que há um tempo atrás, o curso de enfermagem e a profissão de enfermeiro estava em alta, antes dessa pandemia, há uns 20 anos atrás. Você vinha fazer um vestibular, você pegava uma turma de terceiro ano, todo mundo queria, ou enfermagem ou direito, tá? Depois de medicina, era enfermagem. Beleza. Aí o governo brasileiro teve a ideia de lançar o técnico de enfermagem, curso técnico de enfermagem, tá? Mas não reformulou convenção coletiva, não reformulou regras, não reformulou piso salarial, não reformulou as obrigações das empresas, do governo e tudo. O que começa a se fazer nos últimos anos? Contrata-se um enfermeiro com salário X, que é maior do que o de um técnico, e o restante da equipe eu vou colocar todo de técnico. Para a empresa vai ser uma economia. Mas espera, galera, eu estou desconsiderando a profissão de enfermagem, e eu também estou desconsiderando a profissão do técnico. Então, essas contradições, elas existem em todas as profissões. E aí, muitas vezes, ficam essas lacunas abertas, como na sua cabeça, como na minha. Até onde eu tive, para entender essa maturidade, foi muito complicado. Vamos lá, outro exemplo. Conheço um caso, não posso citar nome, mas só o pecado. Uma pessoa foi fazer medicina na Bolívia. Voltou, não conseguiu tirar o CRM aqui. Combinou com o CRM aí de outro governo e tirou um CRM clonado de outra pessoa.
E até um tempo desse estava atendendo. Então, assim, isso a gente vê em todas as profissões, essa guerra. Vamos lá, quem é mais importante para a área de construção? O engenheiro ou o arquiteto? Né? Quem é mais importante para a área de projetos? O contador, que assina o projeto, ou o administrador, que também, teoricamente, tinha que assinar e não assina, e o projeto passa sem... Para responder isso, a gente vai ter que ir muito mais longe nesses debates. E para resolver isso, a gente só vai resolvendo, entendendo que a culpa não são das profissões, mas são das pessoas que fazem as organizações. Quando a Igreja Católica, independentemente de fé, quando a Igreja Católica criou as cruzadas e as cruzadas botou meio mundo de gente na fogueira, infelizmente não foi a Igreja Católica e Deus que disse queime. Infelizmente foi pessoas que faziam a gestão da organização Igreja Católica naquela época que colocaram isso. Então, muitas vezes, o próprio empresário, sem crítica, tá? Mas acontece, o próprio empresário não sabe o contexto do psicólogo, não sabe o contexto do administrador, não sabe o contexto do gestor de RH e às vezes não sabe nem o contexto dele próprio na organização. Isaac, desculpa, me empolguei, bicho, mas é porque a pergunta foi pauleira. Eu costumo dizer que as empresas elas escolhem os profissionais que elas querem ter, assim também como o profissional ele escolhe a empresa que ele quer estar, né? Brevemente, você vem de um contexto histórico, né? Há alguns anos, a única forma que se tinha de avaliar o perfil comportamental de um indivíduo era através dos testes psicológicos. Então, o modelo mental do empresário, infelizmente aqui ainda do Nordeste, é o psicólogo para a aplicação de teste psicológico e para que ele possa assinar os testes tendo estagiários de psicologia que faz a aplicação da bateria. G36, HTTP, o AC, o palográfico e entre outros. Dos últimos 5 anos, a gente viu muita crescente e a inserção no mercado dos assessments, ferramentas científicas, onde qualquer indivíduo pode se aplicar e ter-se aí o espelho de comportamentos de um Isaac, candidato. isso é uma colocação no que Isaac está dizendo. E tem muita gente que pega o assessment e, me desculpe, mas faz besteira. Porque o problema, mais uma vez, não é a ferramenta. É quem vai estar aplicando, interpretando e conduzindo. E aí, nesse aspecto que você traz de profissionais e profissionais, cabe a nós fazermos a curadoria daquele profissional que a gente convive, ou que a gente segue, ou que a gente tem como mentor. Porque hoje a gente tem a informação na palma da mão. Então, eu posso, muitas vezes, ver de fato, ir a fundo e beber da fonte, não só ter aquela pessoa como referência, ou como guru, ou aquilo que foi dito ou exposto, apresentado como uma verdade absoluta. Então, respondendo à sua pergunta, infelizmente ainda existe sim esse modelo, onde se exige esse tipo de psicologia justamente por conta desses aspectos, e se a gente for analisar a formação de um psicólogo, ele só tem geralmente de 1 a 2 cadeiras da área organizacional e aplicação de teste psicológico. Então, muitas vezes, ele acaba se limitando a somente aquilo. E eu tenho visto aí nos últimos 5 anos o movimento contrário, os psicólogos saindo da área organizacional e indo para a área clínica, que é onde 90%, 95% da formação do psicólogo detém-se a o comportamento, ao indivíduo, não somente a avaliação, a teste psicológico, porque muitas das empresas não dão o segundo passo, que é desenvolver o outro de acordo com o seu potencial, perfil e etc. Beleza? Mais alguma pergunta para a gente poder ir nos momentos finais do nosso encontro? Dúvida, perguntas? Não? Tranquilo? O Eric tem um recado e aí a gente encerra o nosso encontro de muitos que a gente acredita que a gente vai ter aí pela frente. Com você, Eric. Na verdade, eu tenho alguns recados, né? Eu recebi uma mensagem agora dizendo que ainda temos 3 ingressos aí para sortear. E quem for lá na publicação e comentar, estou colocando o link novamente aí no chat. Quem não foi inscrito ainda e quiser se inscrever, fique à vontade. E um dos outros recados que eu tenho para dar nesse dia de hoje é que segunda-feira vai ter aí o Arrocha no pré-lançamento, no pré-congresso, né? O congresso aí vai começar segunda-feira, com show de lives, podcasts, e vocês não podem perder. Toda essa programação está disponível lá no Instagram da BRH Ceará.
Então, a gente quer que vocês vão lá, dar uma olhada, nos seguir também, comentar e vir participar com a gente dessa experiência. Outra coisa que eu recebi agora da assessoria de imprensa é que tem uma super novidade referente ao tema dessa live, que é o desenvolvimento, né, que foi um tema muito importante durante toda essa live. Juntamente a BRH com todos os parceiros aí, os patrocinadores que estão fazendo o congresso do Ceará RH, eles fizeram um projeto que se chama o projeto RH Recolocação Profissional. Então, quem está buscando aí uma recolocação no mercado de trabalho vai poder participar do evento de forma gratuita. Isso mesmo, de hoje até o dia 17 de outubro, essa inscrição vai estar de forma gratuita. Então, você que está buscando recolocação no mercado, abrir um novo horizonte, buscar uma nova carreira, começar uma nova trajetória, então, vem com a gente. Para se inscrever, basta você entrar em contato conosco pelo Instagram da BRH ou então pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar aqui também no grupo, no nosso chat aqui do lado. Então, não perca essa chance, é uma super chance para você que está aí na busca novamente de uma recolocação profissional, de quem sabe uma nova carreira, um novo futuro aí para você. Então, não perca essa oportunidade. Eu estou colocando o link agora aí no chat. Então, pessoal, está esperando o quê? A gente criou todos esses projetos para abranger vocês. Então, vem com a gente, vem desenvolver, vem se tornar um profissional do futuro. Mais algum comunicado? Não. Gente, muito obrigado. Vamos se inscrever para o congresso, galera. Muito obrigado pela participação, pela presença e principalmente pelo bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo, né? Obrigado por terem tirado esse tempinho de vocês para prestigiarem os colegas, os amigos da região, profissionais, para poder desenvolver, né? Aqui é mais um estímulo, né? Para que vocês possam aí construir a trajetória e a carreira de sucesso de vocês. Beleza? Muito obrigado, um excelente final de semana, tenham uma ótima noite e a gente espera vocês no pré-congresso do Ceará RH Virtual e no Ceará RH Virtual 2021. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.